bem, gente? Começa agora mais um episódio do seu podcast No Contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, claro, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem Contexto Bíblico. E nessa temporada estamos estudando o tema conflito. Qual é a cosmovisão adventista sobre a luta entre o bem e o mal? Está sendo muito da hora, muito legal, muito reflexivo. Esperamos que você esteja como nós também aqui, mergulhando, aprendendo, desfrutando desse estudo tão importante, fundamental para a compreensão sobre quem é Deus, o caráter de Deus, e sobretudo também para que você tenha claro em sua mente, desmascarado diante de você aí quem é Satanás, o inimigo de Deus. Tá bom? E esperamos que você esteja aí aproveitando ao máximo, nós também aqui. Está sendo muito legal, muito gostoso poder estudar a Bíblia com um grupo especial. Você já acompanhou aí a cada episódio. Hoje vamos conhecer mais um pouquinho dessa equipe especial do Projeto One Missão da Divisão Sul-Americana, que estão aqui atuando aqui na nossa Associação Paulista Leste, plantando uma nova igreja aqui no bairro do Tatuapé, ajudando, revitalizando a igreja do Belenzinho Hispana, a comunidade hispana que nós temos aqui, perto ali da Radial Leste. E estamos apoiando, na realidade, um projeto especial de uma ONG chamada Child Impact International. Trabalha ali na região da Moca, atuando e abençoando famílias lá da comunidade de Tijolinho. Esses são os 3 projetos básicos que eles estão atuando e trabalhando. Já fizeram várias ações, estão aqui servindo, dedicando um ano de suas vidas aqui para o voluntariado e para o cumprimento da missão. Eu tenho o prazer de receber aqui no nosso podcast pela primeira vez, direto lá de Petrolina, no Pernambuco, representando a União Nordeste. Ele é técnico de... cientista da computação. Desculpa aí, gente. Cientista da computação. Viu? Nosso brother, amigo, eu chamo de Jacob. Jacó, bem-vindo, Jacó, ao nosso podcast No Contexto. É muito, muito legal poder te receber aqui, tá? Bem-vindo. Obrigado, desde já agradeço pelo convite. Realmente muito feliz por estar aqui. E é um privilégio, né? Estar aqui compartilhando um pouco da palavra de Deus com vocês. Sensacional. Né? Você esteve lá no Piauí ano passado, né, sim, rapaz? Na cidade de São Raimundo Nonato. Que um abraço para os nossos ouvintes aí que acompanham o podcast No Contexto lá do Piauí, minha terra querida. Estiveram lá com o Projeto One Missão, abençoando, foi muito legal. Foi uma bênção. Deus realmente nos usou e fez grandes milagres naquele lugar. Que bom. Você tá com alguém aqui, essa pessoa. Quem é essa pessoa, cara? Eita, uma pessoa muito especial. Minha dupla missionária, direto de Arequipa. Comunicativa. Araceli. Olha aí. Arequipa onde é mesmo? No Peru. Olha aí, no Peru. Direto gente. do Peru. Hola, amigos, sí, es cierto, soy do Peru. Internacional. Isso, epa. Eu estou muito feliz de estar aqui para poder falar de Deus, quão importante é conhecer o amor de Deus e quão importante também é que os jovens estudem de Deus para poder fazer sua vontade. Assim que estou muito feliz. Obrigada pela oportunidade. Sim. E hoje também estou com um grande amigo, excelente líder. E é o líder da Divisão Sul-Americana, nosso Rodrigo. Epa! Aí sabe. Muito bom! Estamos em Bielo. Graças, Araceli, graças. É muito bom estar aqui com vocês também. Também quero deixar aqui um abraço aí para nossa equipe do One Missão da Divisão Sul-Americana. Deixar um abraço para a Elô. E nós nunca estamos aqui sozinhos, né? Nós Elô estamos é a esposa aqui. dele, gente, só pra Elô é minha esposa, né? Minha esposa lidera junto conosco ali, comigo, com o pastor Fabrício ali, a equipe. E nós não estamos sozinhos aqui, porque nós também estamos com o nosso líder de jovens para toda a Associação Leste Norte de São Paulo, pastor Fabrício. Dá pra ouvir aí umas palminhas na edição, né? É brincadeira, gente. Vamos lá. É isso aí, pessoal. Bom estar com vocês aqui mais uma vez. Mais uma parte aqui da equipe do Projeto One Missão. Em breve vocês estarão conhecendo outros integrantes também. Um abraço para todos os jovens que estão participando desse projeto aqui em São Paulo, no Brasil também, fora do Brasil. Aos nossos jovens do projeto que está acontecendo agora, a partir de agora, estamos no grande movimento da Missão Caleb. A gente faz missão em Jerusalém, nosso bairro, na Judéia, em Samaria e nos confins da terra. Temos mais de 10 jovens aí em algum lugar do mundo aqui que saíram da Paulista Leste para abençoar jovens aí, e abençoar famílias, pessoas, para conhecerem também as verdades do reino. E esse grande conflito que está acontecendo, né? Para anunciar que Jesus é o grande vencedor
nessa batalha entre o bem e o mal. Ele já venceu. E passamos uma semana top da semana falando sobre isso aí, né? Ele já venceu. Bom, eu queria desde já também desafiar você aí a nos seguir nas redes sociais, Jovens Adventistas APL, nosso Instagram, acompanha os bastidores e que vai estar gravando aqui os cortes da semana e também especialmente acompanhando aí aqueles que estarão aí participando de treinamentos, capacitações. Como já falei, estamos no grande movimento aí do nosso maior projeto missionário de mobilização de jovens, que é o projeto Missão Caleb. Então corre lá, ainda dá tempo, faz a sua inscrição e garante o seu material, o seu conteúdo, a sua camiseta para participar deste grande movimento missionário. Beleza? Também você pode acompanhar nosso conteúdo do nosso podcast no YouTube, Paulista Leste. Acompanhe lá a minutagem, dia após dia. Esse conteúdo está sempre liberado e já liberado para você a partir do início da semana, antes de começar a semana, no sábado à tarde, a partir das 2 horas mais ou menos, em áudio e em vídeo, para você aproveitar o melhor desse conteúdo e também compartilhar com os seus amigos, tudo bom? Bom, eu queria começar esse momento pedindo a Araceli, essa garota simpática aqui, para fazer uma oração, pedir a bênção de Deus para o estudo do episódio de hoje. Vamos orar? Assim é. Deus que está no céu, muito obrigada, Pai, porque hoje a gente vai estudar mais a Bíblia, vai falar mais da sua palavra, Pai. E a gente precisa de sabedoria, Pai. Precisamos de você, por Amém. favor, guie-nos e ajude-nos a dar o melhor de nós, Pai. Deixamos tudo em suas mãos. Amém. Amém. Obrigado, Araceli, pela oração. Texto base da semana, vou começar pelo texto, pode ser? Salmo 94, é um salmo pequenininho, mas é muito interessante. Olha a riqueza desse salmo e o quanto ele declara sobre a justiça, a bondade, a forma equilibrada como Deus atua. É isso mesmo? Não, acho que eu troquei o texto. Opa, Deuteronômio, perdão. Já Deuteronômio. na lição seguinte, Deuteronômio capítulo 30. Perdão, obrigado. Deuteronômio capítulo 30. Eu vou ler aqui a partir do versículo 15. O Salmo 97 da lição seguinte. 30, vou ler aqui a partir do verso 15 de Deuteronômio, tá bom? O livro de Deuteronômio, livro dos nomes, né? O livro que exalta o nome de Deus, o grande eu sou. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje ordeno a vocês que amem ao Senhor, seu Deus, andem em seus caminhos e guardem seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando, para dela tomar posse. Eu vou ler aqui só os 17 mais aqui, olha. Aliás, eu vou até o 18. Se todavia seu coração se desviar e vocês não forem obedientes e deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje declaro a vocês que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar e da qual vocês tomarão posse depois de atravessarem o Jordão. Hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, olha aqui, Deus maravilhoso, né? Faz o seguinte, olha, agora vai lá e escolhe a vida para que vocês e seus filhos vivam e para que vocês amem ao Senhor, seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida. Amém. E Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Que texto extraordinário. Tema da semana, não poderia ser outro. A escolha é sua. E aí, brother, o que é que você vai escolher? Tirinha da semana, eu queria ouvir já a impressão de vocês aqui. Nossos convidados especiais aqui, Araceli, Jacó, Rodrigo. E aí, qual foi a impressão que vocês tiveram de cara? Parece que a lição só dá 2 opções, né? Mas aqui na tirinha tem mais de uma, né? E aí, impressões de vocês? Bom, essa é uma tirinha cômica também, né? Porque só existem 2 caminhos, né? E ali aponta vida e morte. Mas tem um indivíduo ali que ele está tentando uma terceira via e que no final essa terceira via ela vai levar ele também para o fundo do poço, ou seja, para um buraco profundo, ou seja, vai levar ele para a morte, né? E ali bem que minha avó dizia, meu filho, você vai ver coisas nessa vida. Ou seja, pessoas buscando uma terceira via, e essa terceira via
ela não vai de forma alguma nos levar para a vida, pelo contrário, ela vai levar-nos para a morte. No final das contas, a terceira via nada mais é do que a segunda. Parece que eu já recebi esse meme tantas vezes nos meus grupos de WhatsApp, meu filho, você vai ver coisas. Coisas que são impossíveis de acontecer, né? Haverá sinais. Né? É verdade. Ok, e vocês mais? Que impressão vocês tiveram? Araceli e Jacó. Sí, claro, mira, a gente neste momento pode olhar, ¿no? Como as pessoas tentam incluso fazer um terceiro caminho, incluso aceitam muitas coisas da Bíblia, mas outras coisas não. As coisas que não estão na sua conveniência mudam e aparentemente são boas pessoas, tudo vai bem, mas nós conhecemos e a Bíblia fala que só existe dois caminhos, não? Dois caminhos, então ao final o terceiro caminho vai levar à morte. Ok, e aí Jacó? Como o pastor falou, é cômica, Israel ou Jacó? Porque eu tô na Jacó. dúvida. mas ao mesmo tempo um pouco reflexiva. Porque a gente vê pessoas que querem seguir as suas próprias vontades, querendo fazer um terceiro caminho. Querendo, de certa forma, um terceiro caminho para alcançar o objetivo do caminho da vida, mas seguindo o processo do caminho da morte. Nossa, Então, é muito forte. E fazer isso é cavar a própria sepultura. verdade. Top, hein, Jacó? Comentário da hora. Mas assim, ó, sabe o que eu vejo também, eu, particularmente? Eu vejo a mesma coisa que você, viu, Jacó? Você falou tudo que eu queria falar. Né? mas a gente tem essa tendência natural, né, cara? Porque essa terceira via de regra, é uma terceira via que a gente quer alimentar com essa possibilidade de viver sem Deus. Ora, se só existe duas opções, uma leva à vida, né? A ouvir a voz de Deus, seguir os planos de Deus, ser abençoado, prosperar, não é? Ter a bênção dele, né? Aqui na terra e também na eternidade. Qualquer outra alternativa que não é essa, ela não vai levar para a vida, ela não vai levar para uma vida de prosperidade, de ouvir a voz de Deus, né? De submeter à vontade dele, guardar seus mandamentos, né? Nenhuma delas. Então, na verdade, até essa tentativa frustrada que todos nós temos, no fundo, é a gente alimentando nosso coração. Rapaz, eu queria viver uma vida sem ter que me submeter a Deus, sem ter que estar tendo que ouvir a voz de Deus no meu ouvido, dizendo o que eu tenho que fazer, sem ter que ficar tendo que escolher. Por que só tem dois caminhos? Por que é só vida e morte? Por que é só bem e mal? Por que Deus e o diabo? E normalmente, pastor... Eu conheço gente assim, eu não creio em nada, porque Deus e o diabo, é essa pegada. Essa né, é a terceira via. Que no fundo é do diabo também, né? Exatamente. Que é viver uma vida independente de Deus. Né? É aquela questão assim, né? Por que eu preciso de Deus, né? Eu já faço todas as coisas certas, eu pago minhas contas certas, eu faço bem para o próximo e tal. E essa é uma tentativa de fugir, né? Por isso cavar um buraco, por isso fazer uma terceira via, né? É isso aí. Você vai ver coisa, né, meu filho? É isso aí. Vamos lá. Isso aí. E aí, pastor Danilo? Bom, a Bíblia apresenta essa realidade. Nós temos... Danilo está o Danilo está em nosso meio. Gostou do Danilo, né? Foi mal. Pastor Danilo da Moca, meu Deus do céu. Vamos lá, pastor Rodrigo! Vamos lá. Mas aqui, a Bíblia, como se Deus até falasse assim, né? No final das contas, tem a vida e a morte. Mas meu filho, faz o seguinte, ó. Escolhe a vida. Minha mãe era professora, né? Aposentada e tal. Isso aconteceu algum tempo atrás, viu, gente? Então não fiquem assustados, viu? Me recordo de uma prova, quando eu estava lá fazendo a prova, ela era minha professora. Ela passava depois no corredor, né? Com a mãozinha para trás, olhando de um em um e tal. Eu estava ali respondendo na prova, né? Tava na alternativa ali e tal. Ela passou e fez assim, ó. Aí saiu. A mamãe fez assim, ó. É isso aqui, ó. Viu? Aí eu fico imaginando Deus assim, sabe? Deus falando assim, olha, tem a vida e a morte, esse caminho vai dar para o céu, esse aqui vai dar destruição, mas olha, escolhe esse aqui, ó. Esse aqui é o certo, esse vai levar para a vida, esse aqui você vai tirar 10, viu? Esse aqui você vai conseguir fazer um trabalho útil para o mundo e ser uma bênção para o mundo. Escolhe a vida. Por que Deus insiste nisso, pastor Rodrigo? É interessante porque... Rodrigo Danilo, por que Deus? Rodrigo Danilo, boa. É interessante porque... Aqui a adição ela vai trazer o exemplo de pais e filhos, né? Quando eu não sou pai ainda, mas tenho 16 aí, né? Agora cuidando de 16, né? E assim como o pai, ele disciplina o filho,
ele passa algumas regras, ele passa algumas instruções para que algumas coisas básicas para a sobrevivência, para a convivência ali da criança, do filho, ele vai passando isso, vai passando essas regras, aquilo que ele precisa fazer, aquilo que ele precisa deixar de fazer. Só que chega um determinado momento da vida que ele precisa também, ele vai crescendo, vai evoluindo e agora ele começa a ter que mudar as diretrizes e passar outras normas, outras regras, e tá tudo bem. Só que chega um determinado momento na vida desse menino, desse garoto, dessa garota, que agora ele precisa tomar as suas escolhas. Ele vai ter que escolher. Ele que vai ter que escolher. E ele tem a liberdade de escolher. Foi ensinado. Agora, como ele vai fazer, como ele vai escolher, agora vai ser uma coisa particular dele. Ou seja, tudo que os pais podem fazer a partir desse ponto, ele já educou, já ensinou, já ajustou. Agora, a partir desse ponto, o que os pais podem fazer é aconselhar. É aconselhar, olha filho, vai por esse caminho é melhor. A decisão sempre vai ser dele. E a lição aqui vai nos mostrar, basicamente, que Moisés foi o que ele apresentou ali para o povo de Israel, mostrando as estipulações da aliança, os deveres, os direitos, aquilo que eles deveriam fazer, aquilo que eles deveriam deixar de fazer, de maneira muito detalhada, e como um bom pai, como um bom pastor, como um bom líder, ele aponta. No final ele vai dizer assim, olha, tudo isso aqui eu falei para vocês, mas escolham a vida. Interessante, todas essas orientações, né, e mandamentos eram para que a vida se mantivesse. Exatamente. Né? Para que a felicidade, para que a prosperidade, para que a vida deles fosse melhor. Não era para que eles tivessem vida. A vida foi dada por Deus. Sim. Mas as leis foram dadas para que a vida se mantivesse, para que eles não sofressem, para que eles não colhessem consequências ruins. Por isso que a lei de Deus, ela não é penosa, diz a Bíblia, né? Os mandamentos de Deus, quando um pai estabelece, no caso tem um filho, né, restrições, dá um conselho, é para que o filho se dê bem, para que o filho tenha, se realize, para que o filho tenha vida, né, tenha prosperidade. Não é porque a gente quer só dizer não. Na verdade, por trás de cada não tem um Deus dizendo assim, olha, esse é um sim para você, um sim para a vida, para que você mantenha a vida. E no final das contas aqui, o que ele estava querendo dizer permaneça no amor de Deus, permaneça conectado, e você então vai viver a vida verdadeira, vida plena, vida em abundância, vida eterna. Quando você escolhe viver ao lado de Cristo, quando você escolhe viver na presença de Deus. Então, essa semana aqui, nós vamos falar um pouquinho aí sobre a importância da liberdade de escolha nesse contexto que nós estamos estudando, que é o contexto do grande conflito, ou seja, nós temos liberdade para escolher que lado nós vamos estar. Mas a melhor opção, sem dúvida, é escolher o lado da vida, é escolher o lado de Jesus. Boa demais. E no verso 20, Deus, através de Moisés, fala de forma prática como devemos escolher a vida, né? Que é amando o Senhor, seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disso depende a vida e a longevidade de vocês. Olha. Então obedecer e amar a Deus. É dessa forma prática que escolhemos a vida. Boa, sensacional. É muito interessante porque Deus é um Deus de amor. E Deus é um Deus de amor perfeito, não? Então, Deus já escreveu na Bíblia, nós já temos o que nós temos que fazer, mas infelizmente muitas pessoas conhecem, mas não querem fazer o que Deus manda, ou não conhecem. E é por isso também, pela desobediência, que também o mundo tem muito dor, não? É por isso também a explicação de por que tantas coisas mal é a causa da desobediência, a causa da falta de conhecimento da palavra de Deus. Por isso que é tão importante a gente entender que nesse grande conflito, sim, uma das coisas mais importantes que tem para Deus é a questão da liberdade, né? Isso. A liberdade de escolha. Se por um lado está o diabo oprimindo, enganando, né? Com falsidade, criando dúvidas, né? Para que as pessoas sejam enganadas e tal. Do outro lado está Deus, de forma muito clara, direta, dando um caminho simples, mas objetivo, sem dúvidas, né? Para que as pessoas tenham o melhor resultado, né? Que é vida neste mundo e vida eterna. E aí, Jacó? Não sei se foi Jacó, acho que foi Jacó, não foi? Isso. Jacó, e aí, me ajuda aí. A lição de semana apresentou essa realidade, né? Na tirinha dessa terceira opção. Afinal de contas, não existe a terceira opção? Vamos ver, né? Olha, na Bíblia apresenta um sistema binário,
Como assim na computação? É É 0 tua e praia, 1, é tua praia, né, cara? verdadeiro ou falso, bem e mal, Deus e Satanás. É apenas duas opções. Não tem a terceira opção. Como o pastor Rodrigo falou, a terceira opção é como se fosse uma vertente da segunda. Faz parte da segunda. E é enganoso a gente acreditar que tem uma terceira opção, certo? E lá em Provérbios 16, verso 25, diz assim: há caminho que parece direito ao ser humano, mas o fim dele é o caminho de morte. Sim. É o caminho de morte. Boa. Então, às vezes, queremos seguir nossas próprias vontades, né? Nossos próprios desejos. Mas, de certa forma, esses caminhos são enganosos e nos levam à perdição. Olha, achei fantástico, hein? Como Deus é um criador e a fonte da vida, sabe aquela história do peixe, né? Sim, Ah, não sei o que, mas eu sou peixe, eu quero sair da água, eu quero ver fora da água, eu quero ver fora da água, porque eu sou um peixe, né? Eu posso fazer o que eu quiser. Não, cara, fora da água você morre. Você precisa estar no aquário, precisa estar na água, precisa estar no mar. É igual a gente. Deus é a fonte da vida. Então, estar desconectado de Deus, ou não ouvir mais a voz de Deus, ou não querer fazer a vontade de Deus, não querer mais obedecê-lo, ou submeter minha vida a Ele, você está escolhendo a não existência. Você está escolhendo uma vida de morte. Por isso que existe só duas opções. Não tem como ter uma terceira. Não é? A realidade da Bíblia é que só existe vida em Deus. E a vida eterna é esta. Qual? Que te conheçam a ti, o reconheçam a ti como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Por isso que a terceira opção, ela não passa também de uma não existência, né? Também sem Deus, né? Uma vida sem sentido, vazia, triste. Ela não é lógica, né? Ela é impossível de acontecer. Por isso que é tão importante a gente entender que vida original mesmo, vida de verdade, só escolhendo estar ao lado de Jesus. Alguém mais quer comentar? Até porque quando você escolhe a vida, você escolhe viver ali ao lado de Deus, isso significa compromisso total, né? E é por isso que muitas vezes as pessoas elas estão buscando uma terceira via. Porque elas não querem assumir um compromisso, né? Elas não querem assumir as exigências que muitas vezes a palavra de Deus ela nos traz, mas não para nos prejudicar. Pelo contrário, é sempre para nos beneficiar. Então, quando nós escolhemos a vida, nós estamos escolhendo assumir um compromisso total com Deus, para que a gente possa fazer literalmente a vontade dele em nossa vida. E é interessante, porque há hoje uma grande massa, né, na humanidade pregando e vendendo essa ideia de que existe uma terceira via, né? Sim. Não é, não, eu posso alimentar diário, crer no diabo, crer em Deus, conhecer o diabo, o céu, a terra, o inferno, volta de Jesus. Cara, que baboseira é essa? Várias filosofias, Vou viver né? a minha Muita, vida aqui, muita. pronto, fazer o bem e tal, etc. E acabou. Como se isso fosse uma realidade. Não é. E não é. Curioso também aqui, porque a Bíblia apresenta até o texto que você mencionou, né, diz que escolhemos, né, escolheu pois a vida e tal, etc. Porque Ele é a nossa vida. Ele é a nossa vida. Escolher a Deus é escolher a vida, porque Ele é a nossa própria vida. Sem Ele, ou desconectado dele, mais cedo ou mais tarde, ou definitivamente quando Ele voltar, a gente vai ser desconectado completamente da vida. isso mesmo. Ele é a fonte da vida. Da mesma forma como não tem a terceira opção, também não podemos andar em dois caminhos. Boa. Então, ou servir a Deus ou a Satanás. Da mesma forma também como o pastor falou, não podemos, de certa forma, se entregar pela metade. 99% salvo é 100% perdido. Devemos ter uma entrega completa e total a Deus, que é a fonte da vida. Pô, e aí? Qual é o destino que você está escolhendo? Qual é o caminho que você está escolhendo? Você já fez a sua escolha? Onde é que você está caminhando? Está te levando para onde? Para o abismo ou para a eternidade ao lado de Jesus? Então, é importante que você tenha isso claro em sua mente, porque não tem mais do que duas opções, tá bom? Caminhando aqui agora no Pastor Comente, eu queria pedir aqui a Araceli que nos ajudasse um pouquinho a compreender, porque até esse texto, quem lê assim rapidamente, fora do contexto, vai pensar que Deus está sendo muito arbitrário. Como é que Deus ordena a gente a amar Ele, Araceli? Como é que funciona isso aí? Por que Deus pede isso pra gente? É arbitrário esse pedido que Ele faz pra gente? Como é que é isso? O que você entendeu sobre isso aí?
Não, eu acho que é muito interessante, não, essa frase, mas Deus é um Deus de amor, não? E o amor não é algo impositório, ou seja, Deus não impõe, mas Deus chama seus filhos. E Deus nos amou primeiro. E a gente pode olhar na toda a história da Bíblia como Deus mostra a seu amor desde a criação até a morte. É sempre ele que toma a iniciativa, né? Sempre ele. Não? Até a morte e sempre e até agora. E Deus nos dá a nós a liberdade de escolher, não? Para poder amar a Ele. Mas é um imperativo, né? Deus manda a gente amar porque é inteligente amar a Deus, né, cara? É a decisão mais sábia da vida, né? E como ele mencionou, Deuteronômio 6 menciona também muito isso, né? Deuteronômio 6 fala assim, ama o Senhor de todo o seu coração, toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças, sem reservas, de forma integral. E além disso, ou depois disso, ensina para os teus filhos. Ame você a Deus primeiro. Então, Deus está dizendo assim, olha, me ame porque esta foi a minha escolha. Você não é obrigado a corresponder, mas saiba que eu já te amei primeiro, né, Araceli? Eu já fiz tudo que era necessário. Te dei a vida, você morreu, eu morri por você, para você não morrer eternamente, né? E é interessante como o Moisés, ele descreve isso, né? O mandamento de amar a Deus foi um apelo paternal de Moisés para que cada israelita escolhesse permanecer fiel a Deus, porque inúmeras vezes ele já havia provado que era digno e fiel. Amém. É diferente de alguém chegar lá assim, você tem que me amar. Mas você nunca fez nada por mim? É diferente de você dizer, ó, me ame. Por quê? Porque eu cuido, eu protejo Exatamente. você, eu quero o seu bem. Enfim, você dá um monte de razões, né? Para que a pessoa não chegue a outra conclusão. Rapaz, não faz sentido. Não faz sentido não corresponder a um amor de um Deus como esse. Não faz sentido. Ou seja, né, pastor? Moisés, É uma resposta, né? Quando Moisés ele fala, primeiro a gente tem que entender que o inimigo ele é tão sujo ao ponto dele usar a palavra de Deus para tentar distorcer aquilo que Deus de fato fala, né? A gente tem um exemplo disso lá em Mateus capítulo 4, né? Versículo 1 a 11, o inimigo tentando usar a própria palavra de Deus para distorcer aquilo. Mas o fato é que quando Moisés ele está falando para pessoas que já conheciam a Deus. Boa. Por isso ele diz permaneçam, né? Permaneça. Por quê? Porque eles já tinham visto o cuidado de Deus, já tinham visto os milagres de Deus, já tinham presenciado diversas formas da qual Deus cuidou daquele povo. E por isso ele fala assim, então agora é só me amar, que eu vou continuar cuidando. Se vocês permanecerem, vai dar certo, vocês vão ter vida, vocês vão prosperar, vocês vão receber muitas bênçãos. Ou seja, ele não está pedindo algo para alguém desconhecido. Ele está pedindo algo para alguém que já conhecia o caráter de Deus, que estava familiarizado com quem é o Deus de Israel. Com todas as bênçãos que Deus tinha dado. Por isso que até o texto termina dizendo que coloca entre vocês vida ou morte, bênção e maldição, né? Escolhe a vida, vai ter bênção. Escolhe a morte, vai ter maldição. Bênção e maldição é apenas uma consequência da correspondência que eu tenho com esse amor que já demonstrou de tantas formas, de tantas maneiras. No caso deles, meu pai, isso aí não dá nem para contar no caso deles quantas formas que Deus demonstrou o quanto eles eram amados, né, cuidados, protegidos, queridos por Deus, né? Como a gente também hoje, né? Uma coisa que também é importante ter muito claro é que as pessoas têm que ter uma decisão. Ou é sim ou é não. E eu quero enfatizar um texto bíblico em Apocalipse 3:15, não? E diz, eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente, assim porque és morno e nem és quente nem frio. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então, Deus quer uma decisão, não meias. Ou sim ou não. Ok. Legal, muito bom. E lembrando que, gente, as bênçãos ou maldições são formas de Deus educar a gente, né? Caramba, então se eu for amar esse Deus e corresponder, dá nisso aqui? Sim, vai dar nisso mesmo. Uma vida cheia de paz, alegria, mesmo em meio às provações, né? Sentido para a vida, cuidado de Deus, gratidão a esse Deus. Mas as maldições também, elas são resultados de uma vida de rebelião contra Deus, né? Não cuidado do corpo, da saúde emocional, de uma vida sem nenhum tipo de limitação, restrição, né? Eu posso tudo, meu corpo, minhas regras, eu que faço o que eu quiser. Não, ok, você pode escolher o que você quiser. Mas se você é obrigado a escolher o que você escolheu, isso não vai mudar nunca, nem para o bem e nem para o mal.
Então, por isso que nós compreendemos, né, no seu contexto, as bênçãos e as maldições de Deus, e o mandamento de amá-lo estão em perfeita harmonia com o Evangelho, né? Inclusive, quando Jesus voltar, ele apenas vai recompensar cada um segundo as suas escolhas, segundo as suas obras, né, ou suas decisões, né? Porque, na realidade, aqueles que decidiram amar a Deus, eles já têm a eternidade garantida, né? Aqui e na eternidade. No final Bom, são consequências, né? isso. Tanto para o bem quanto para o mal, nós vamos... Depende da escolha que exatamente, depende da escolha. Muito bem, agora caminhando para o hipertexto, está muito legal a nossa discussão aqui. A palavra-chave da semana é auto-engano, né? Imagina se Moisés, como foi no passado, né? Hoje ele falasse, gente, só tem duas opções, tá? É meio arbitrário aqui, é meio binário, mas é isso aí, é vida ou morte. Será que ele seria cancelado? Né? Porque hoje tem vários tipos de banheiros, né? Tem vários tipos de alternativas, vários tipos de amores, vários tipos de vida que eu posso ter. Então, parece que essa orientação bíblica, cara, sexo é dentro do casamento. Fora vai dar ruim, mano. É homem e mulher, é você focar naquilo que Deus orientou. Parece que se a gente se posiciona dessa forma hoje, né, eu tenho pessoas que não se posicionam porque tem medo de ser cancelado, perder seguidores. Acho que Moisés ele ia perder muito seguidor, viu? Mas o fato é que a orientação bíblica é essa. Deus apresenta só dois caminhos, né? Só vida e morte, bênção e maldição. Por mais radical que pareça, essa é a realidade da palavra de Deus. E eu queria até ouvir de vocês aqui também, né? Porque a gente percebe isso, né? Meio que recorrente, né? Caim e Abel, né? Deixaram claro essa realidade, adorar a Deus ou não, né? Servir a Deus ou não, obedecer ou não. Não é? A gente percebe isso muito recorrente, né? E é claro que com o tempo isso foi meio que se adaptando. Não, a gente pode adorar a Deus do nosso próprio jeito. Deus não é bem assim que Deus queria dizer. Moisés, vamos reinterpretar melhor. Não. Isso é um auto-engano. Achar que Deus mudou. Deus não mudou coisa nenhuma. Permanece o mesmo. E só existe, continua existindo somente vida e morte. Bênção e maldição. Salvação ou perdição. E sobre esse auto-engano, que palavra vocês queriam acrescentar aqui? Começando aqui pelo Rodrigão, pastor Rodrigo, qual é o texto e qual é a palavra que você queria acrescentar à rede semântica dessa semana? Auto-engano é a palavra-chave. Eu escolhi o texto aqui de João capítulo 14, o versículo 6, que diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E fazendo aqui uma conexão com a nossa lição, eu escolhi a palavra escolha. Se auto-enganar é uma escolha. A gente tem sempre dois caminhos e o próprio Jesus ele está dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, claro eu sou a vida. Não tem mais claro, né? Escolhe, pois, o quê? A vida. Então, quando você se auto-engana, na verdade é a sua escolha. Você escolheu ser assim, ok, você é livre para isso, mas as consequências também elas são claras e infelizmente não são boas quando não escolhemos seguir o caminho, a verdade e a vida. Eu não sou mais um caminho, mais uma oportunidade de vida, né? Eu sou o caminho e a vida. E aí, Araceli, vamos lá, Araceli, teu texto, tua palavra aí. Ok, a palavra que eu escolhi foi aparência, porque está basado em Gênesis 3, 1 a 4, e a gente pode olhar a história de Eva, como foi enganada pela serpente, não? Então, Eva, antes, Deus já falou com eles, não, que eles não deviam comer desse fruto, mas escolheu fazer caso à serpente. E quais foram as consequências? Lamentavelmente, o sofrimento e tudo o que passou. Então, aparentemente era bom, era genial, tudo era mais uma alternativa, né? Mas foi muito, muito ruim. Interessante que Satanás se apresentou trazendo mais uma alternativa, né? Mais uma terceira via. Não, mas tem essa aqui também, entendeu? E a gente sabe que não passava de uma estratégia para poder trazer ele pro lado dele, né? Jacó, eita, palavra e teu texto aí. Pronto, o meu texto para justificar a palavra está lá em Salmos 27, verso 1, que diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem temerei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Auto-engano, escolhi trevas. Nossa. Trevas. Se o Senhor é a minha luz, então o contrário de luz é estar nas trevas. Ok. Ou seja, né, quando nós não escolhemos a luz, né, o caminho, né,
a palavra de Deus, a gente só tem um outro caminho, um segundo caminho, de novo, né? A gente volta para o mesmo lugar. A gente vai estar em trevas. Não existe uma terceira via, né? Não existe uma outra opção. E enganar, né, a si mesmo, um auto-engano, é querer tentar justificar a terceira via. Até gosto de falar que o eu vai tirar muita gente do céu. De pessoas que se achar que está no caminho certo, de estar sendo enganada por si mesmo. Então, achei legal, a lição mencionou aqui, olha, não adianta ler a história de Adão e Eva, ou Caim e Abel, e ainda acreditar que funciona do jeito humano. Ah, não, mas eu vou colocar aqui umas figueiras aqui, vai dar tudo certo. Eu vou comer da árvore, mas não vai acontecer nada. Caim, eu vou oferecer meu sacrifício aqui, mas no fundo, Deus vai aceitar, né? Porque Deus ele é bondoso, né? E tal, etc. Quando Deus fala, é do jeito que ele falou mesmo. E é muito importante. Até eu vi um tempo atrás, achei muito legal, né? Que o maior engano da vida é enganar a si mesmo. Então, não se engane, siga o que Deus orientou. Qualquer alternativa de adaptação à vontade de Deus é engano, puro engano. Deus não adapta a sua vontade, né? Ele contextualiza a mensagem, mas ele não muda aquilo que ele orientou pra gente. Então, escolhe, pois, a vida, para que vivas. Essa é a orientação de Deus. Por falar em viver ou morrer, eu queria pedir aqui a ajuda do Jacó, mais uma vez aqui. Por que a Bíblia apresenta, viu, Jacó, somente essas duas alternativas? Aliás, a Bíblia apresenta esse código, né, o tempo todo, né? Não passa de dois, né? Viver ou morrer. O que você queria compartilhar com a gente aí sobre isso? Porque são apenas duas opções, né? E viver ou morrer, no contexto do povo de Israel, eu fico imaginando como as pessoas viviam naquela época. Em meio às dificuldades, aos problemas no deserto, eles talvez pensavam bastante nessas duas palavras. E aí, vamos viver, vamos morrer? Mas Deus sempre protegeu e sempre cuidou de seu povo. Sabemos que, infelizmente, o povo de Israel sempre gostava de desobedecer a Deus, à vontade de Deus, né? E, consequentemente, vinha as consequências, né? Então, ó, uma parte que eu achei bem interessante, que diz assim: não fosse pelas suas provisões diárias, o povo não teria sobrevivido. Diárias. Achei interessante destacar esse ponto aí, porque essa é uma escolha também diária. Eles, como no deserto também, eles tinham que escolher diariamente. Sim. Permanecer sob a liderança, o cuidado, a proteção de Deus. E isso dependia, cara, se eles iriam viver ou morrer naquele dia. Que louco, hein? E é verdade. Porque se Deus não cuidasse deles, não dessas provisões diárias, era realmente, de fato, a questão de vida ou morte. Como nós também hoje. É a mesma coisa. Lembra do Salmo? Se Deus não guardar a nossa casa, rapaz, em vão você pode colocar lá a melhor segurança do planeta Terra. É Ele quem guarda a tua saída e a tua entrada. Ele que te mantém e cuida de tudo. Perdão, Jacó. E continuando, a presença de Deus proporcionou vida em lugar de morte. Amém. Então, Eu achei a essa presença frase de Deus. fantástica. Muito legal. Em Fantástica. um lugar deserto, onde praticamente não tinha vida, Deus sustentou. Então, a vida está em Deus. Deus é a fonte da vida. Para que possamos viver, devemos também estar conectados a Ele. E olha que interessante, né? Porque na sequência, aí a gente percebe que eles viviam ali, o povo de Israel vivia em um ambiente desafiador, estavam no deserto, assim como nós também hoje vivemos em um ambiente desafiador, muitas vezes somos livrados de perigos que nós nem mesmo vemos, né? E os anjos de Deus estão conosco. E aí na sequência a gente vê que a presença de Deus é que proporcionava vida a eles nesse ambiente desafiador, é o mesmo conosco também. Nesse ambiente desafiador, o que nos proporciona vida é a presença de Deus, é aqueles que escolhem estar na presença de Deus. Mas eu achei interessante também que o texto ele fala assim, que ao mesmo tempo, se ele não tivesse se ocultado na nuvem durante o dia, no fogo durante a noite, os israelitas teriam sido consumidos por sua glória e santidade, né? Deus nos protege até dele mesmo. Que interessante, né? Ou seja, Deus, ele ama, ele cuida, e aí ele precisa então estar no meio do seu povo de alguma forma para trazer vida, para trazer plenitude de vida ali para o povo. E aí ele faz uma coisa, ele providencia então o santuário, um sistema ali
para que pudesse facilitar para o povo estar sempre na sua presença, sempre Mostrar as adorando, consequências do mostrando a pecado. consequência, trazendo cura também, trazendo perdão, mas sempre mostrando, olha, aqui é a consequência de você escolher o outro lado, a outra via. Alguém tem que morrer. Exatamente. Muito legal, muito interessante. Por isso que o egoísmo morre. Em todas as instâncias, qualquer situação, qualquer lugar que ele se instale, vai gerar morte. Numa relação a dois, né? Num casamento, relação entre pais e filhos, no trabalho, né? Numa relação de amizade, né? Toda vez que o egoísmo for cultivado, ele vai gerar morte, né? O amor gera vida. Por isso que a Bíblia diz que quem escolhe a Deus, né? Quem escolhe servir a Cristo, está escolhendo viver. Porque ele é a fonte de todo amor, né? O maior pesadelo de Satanás é Jesus vivendo e crescendo em nosso coração, né? Porque quando Jesus vive no nosso coração, ele joga por terra o egoísmo, né? O individualismo, a maldade, né? Essa autossuficiência que o diabo tenta plantar. Ele passa a neutralizar o pecado, né? Quando ele vive na gente. Ele não quer habitar só na nuvem, ou na coluna de fogo, ou lá no deserto, né? Ele quer habitar na gente, cara. Ele quer morar na gente, né? Através do seu espírito. E não tem nada mais terrível para o diabo do que quando alguém decide ser o santuário de Deus, né? O templo do Espírito Santo. Porque ele está literalmente perdendo, né? E aí dessa forma... fruto dessa rebelião que começou lá, foi para a terra, e que ele quer que tenha alcançado outros corações também. Perdão. Então, podemos entender que viver ou morrer, não? Cada dia a gente tem oportunidade de procurar a Deus. Escolher. A escolher, isso. Escolher a Deus. Então, é nossa responsabilidade, e também a gente tem que pedir ajuda a Deus, não? Porque não é fácil, porque às vezes nós estamos tentados a estar longe de Deus, não? Então a gente tem que estar em oração, a leitura da Bíblia e também na predicação, que é muito importante, que isso vai fortalecer mais e o egoísmo vai estar morrendo em nosso coração. Por isso Satanás não tem nada que ele odeie mais, cara. Embora tenha alguém que tenha servido ele ou seguido ele, nada que ele odeie mais com todas as suas forças do que alguém decidir entregar a vida a Jesus, né? Se voltar para Deus, né? Voltar a obedecer a Deus, voltar a amar a Deus, voltar a corresponder ao amor desse Deus, né? Então o desejo dele aqui na terra é arruinar de todas as formas possíveis, fechar todas as portas possíveis, né? Fazer de tudo para que a nossa experiência seja horrível aqui neste mundo, infeliz, para que a gente conclua que não vale a pena servir a Deus. E a Bíblia apresenta essa realidade, né, de que nós devemos, né, podemos ser extremamente gratos, porque quando escolhemos Jesus, também estamos escolhendo sua proteção cheia de amor e cheia de graça. Amém. Então, quando a gente escolhe Jesus, Satanás ele é derrotado. Literalmente, quando a gente escolhe. Mas como é? Só escolher. Eu disse, eu preguei sobre o jovem rico, né? E ele decidiu voltar para casa. Só isso. Escolheu. E a partir do momento que a gente escolhe, nós estamos autorizando Deus a guardar a gente, a proteger a gente, a transformar a vida da gente, né? Tornar a nossa vida melhor e nos tornar imunes, né? a influência de Satanás. Porque não tem uma terceira via, né? Ou você se escolhe Deus ou não escolhe Deus, né? Mas quem escolhe a ele promete ser presente, ser a nossa própria vida. Essa é a ideia de Deus, né? E tudo que envolve ela, a Bíblia Romanos 8:28 diz que tudo coopera, né? Tudo ele vai dirigir. E até o diabo que vai tentar machucar, estressar, desanimar, tudo vai cooperar para o bem. Deus vai coordenar, vai dirigir todas as coisas para o bem daqueles que decidiram amar a ele, né? Amar a ele de todo o seu coração. Caminhando para o final, o peso das evidências. E aí, galera, temos ou não evidências de que vale a pena servir a esse Deus, amar a esse Deus, corresponder ao amor deste Deus? Eu queria ouvir de vocês agora, são nossos minutinhos finais aqui, as considerações de vocês aqui, começando aqui pela Araceli. O que você conseguiu extrair dessa semana? Por que o peso dessas evidências do amor de Deus, do plano deste amor, desse Deus maravilhoso, é tão importante para você? O que você queria deixar aqui para os nossos jovens que estão ouvindo nosso podcast? Então, a gente pode compreender então que, como eu disse antes, nós já temos tudo na Bíblia.
e temos evidências, desde a criação, desde que Eva foi tentada, tudo. Então, a gente tem a realidade aqui, o que passou no passado, não? E se isso foi cumprido, também vai ser cumprido o seguinte. Então, a gente tem que entender que precisamos de Deus e que Deus é um amor tão grande e pode compreender na Bíblia e também em nossa vida. Quantas bênçãos a gente recebe cada dia e que às vezes para nós já é normal. É porque tem que ser assim, mas não é assim. Deus é um Deus de amor e está na Bíblia, na nossa vida, e isso é muito importante ter muito claro. E é curioso, né? Porque é como se Deus tivesse assim, ó, com esse monte de evidência, eu não quero que você me siga por impulso, não. Por obrigação, por medo. Me ame, se não, vem maldição aí. Não, cara, ele já deu um monte de evidências. A Bíblia chega a dizer que ele derrama chuva sobre justos e injustos. Imagina, cara. Já deu provas e mais provas que ele é um Deus misericordioso. Foi assim com Satanás no céu, né, quando ele foi, né, tirado de lá. Foi assim com Adão e Eva. É assim na nossa vida. Como é que a gente vai ficar achando que não, mas Deus, não sei se ele me ama. Rapaz, provas mais. Você está vivo, deveria estar vivo. E está aqui porque Deus te ama. Então, realmente, alguns até se perguntam, a lição menciona isso aqui, né? Como podemos harmonizar o ensino bíblico de que Deus é soberano com o ensino da escolha individual? Ele é soberano, ele poderia obrigar quem ele quisesse. Mas ele não faz porque ele é amor, ele é justo, ele respeita a gente. E ele deixou a gente tão livre, que a gente até tem liberdade de dar as costas para ele. As espádulas, né? A gente pode até não escolher se a gente quiser. Se ele está falando escolhe pois a vida e a morte, é porque você tem escolha, mano. Você vai ser livre de escolher ou não. O que ele quer é escolha a vida, para que viva você e toda a sua descendência. Jacó, considerações finais. Deus nos dá a escolha, o livre-arbítrio, né? Porém, por ser um Deus de amor e o maior interessado em salvar é o próprio Deus. Por isso que ele deixa ao longo da Bíblia, ao longo das Escrituras, tantos conselhos para que possamos escolher realmente aquilo que é correto, que é escolher a vida. Em várias passagens fala sobre as bênçãos quando a gente obedece, quando a gente vive de acordo com a vontade de Deus. Então, e as maldições também quando a gente desobedece. Não porque ele é um Deus maldoso, mas porque consequência, né? Só existe vida quando estamos conectados a Deus. Muito bom. Boa. E aí, pastor Rodrigo? Considerações finais. Vamos lá. Bom, talvez as pessoas possam se perguntar, né? Por que amar a Deus, né? Lá o povo de Israel, eles tiveram evidências, né? O mar foi aberto, uma nuvem os acompanhava, uma coluna de fogo também. Quantos milagres, não? O maná caía do céu, quantas evidências, né? E por isso, beleza, temos que amar a Deus. Mas e nós, né? Por que temos que amar a Deus? Aonde está para nós as nossas evidências? E aí, como a Araceli falou, diariamente recebemos milagres. Isso é uma evidência, né? Teoricamente pequenos milagres, que nós chamamos de pequenos, mas são milagres grandiosos que Deus ele derrama sobre a nossa vida diariamente. Mais do que isso, né? Aqui, no final da lição, tem um texto também de Ellen White. No primeiro parágrafo ali, ela diz assim: Deus deseja que as pessoas decidam não por impulso. Ok? Tá tudo bem, não é por impulso que nós devemos decidir. Mas com base no peso das evidências. E aí vem aonde estão as evidências. Comparando cuidadosamente um texto bíblico com os outros. Ou seja, hoje nós temos a evidência, as evidências estão aqui, na palavra de Deus. Que assim como aconteceu no passado, assim como aconteceu com o povo de Israel, assim como Deus prometeu para eles, também cabe a cada um de nós. Por isso ele diz, escolha a vida. Então aquela mesma promessa ou aquele mesmo relato ali é feito para nós hoje. O que você quer escolher hoje? A bênção ou a maldição? Né? Vida ou morte? E fica aí o conselho, então, escolha a vida para que tenha vida e vida em abundância. Amém. E outro ponto importante aqui, né, é que Deus, ele é um Deus que respeita a nossa liberdade, né, nosso livre-arbítrio, e que nos estimula a usá-lo para o nosso próprio bem, né, para a nossa própria proteção, para a nossa alegria, para a gente viver uma vida feliz, né. Diz a lição aqui, eu achei bem legal isso aqui, né? É Deus quem circuncida o coração. Toda obra é do Senhor, do princípio ao fim.
É Deus quem nos abençoa, Deus quem nos guarda. As bênçãos vêm de suas mãos, né? Ele é um Deus de bênção, não um Deus de maldição. A maldição é a ausência de querer a bênção de Deus, né? O pecador, ao perecer, pode afirmar: sou um pecador perdido, mas Cristo veio me buscar e salvar o que havia se perdido, né? Amém. Eu não vim chamar os justos. Olha que Deus maravilhoso, que evidência. Eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores. Eu vim chamar gente que está disposto a reconhecer que precisa de perdão de pecado, dos pecados, né? E quem aceita isso, quem escolhe a Jesus como Salvador, não precisa mais ficar um só momento sem salvação. Porque é promessa dele. Ele morreu, ressuscitou, ele é a minha justificação, ele é o meu juiz, é o meu Salvador, ele é aquele que me salvará agora. Então é muito importante que você aceite o perdão de Deus, o perdão que ele mesmo prometeu. Então você prometeu, aceite, abrace, escolha a vida e tudo que envolve ela através de Jesus Cristo. Saiba que você, através de Jesus, você tem escolha. Não tinha, mas agora tem. Então, escolhe a vida. Escolhe Jesus, tá bom? Queria terminar aqui pedindo ao Jacó que terminasse aqui com oração, para que esse bate-papo, esse incentivo aqui, quem sabe coloque aí, né? Acho que eu ia falar isso e esqueci. Para estimular alguém a olhar no espelho. Olha no espelho hoje aí. Olha para a tua vida. Quem sabe você vai, se for colocar na balança, vai perceber que Deus tem sido muito bom com você. Mas como, poxa, você não me conhece, estou depressivo, estou aqui mal, meu pai, né, deixou minha mãe, ou então eu estou com uma doença degenerativa. Você não era nem para existir mais, você não era para ter nem chance, nem esperança. Mas através de Jesus você tem. Então, olha um pouco no espelho e você vai ver como o povo de Israel, que apesar do deserto que você está passando aí, você está vivo ainda porque ele está guardando você, está protegendo você. Então olha para Deus, volte-se para Deus e volte para a vida que é Jesus, tá bom? Não tenha dúvida que ele jamais, né? Jamais vai lançar fora aquele que vai ter ele com humildade e com sinceridade. Jacó, ora aí com a gente aí. Sim. Oremos. Santo Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela vida, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, que se renova a cada dia. Amém. Senhor, estamos aqui aprendendo, estudando sobre a Tua palavra. Quão maravilhoso és Tu, Senhor, em saber que o Senhor Deus nos dá a opção de escolher, Amém. mas ao mesmo tempo o Senhor nos aconselha aquilo que é melhor para cada um de nós. Amém, Senhor. Nos ajude, Senhor, para que possamos escolher estar ao Teu lado, Amém. que é o lado que tem a vida, que possamos estar conectados a Ti, Senhor, pois o Senhor é a fonte da vida. Amém. Pai, perdoe nossos pecados, pois sabemos que são eles que afastam-nos de Ti, Senhor. Nos ajude para que possamos crescer mais e mais em graça Amém. todos os dias, Senhor. Amém. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Jacó, pela companhia, pelos comentários, pela presença. Demais, hein? Eu que agradeço, viu? Muito bom. Muito obrigado. Muito bom. Eu que Prazer agradeço. estar aqui. Obrigado, pastor Rodrigo. Valeu. Bom demais estar com você aqui mais uma vez, tá? Tamo junto. Um abraço, obrigado, Araceli, pela simpatia, pela palavra, tá bom? Por compartilhar com a gente também um pouquinho da tua experiência com Deus, tá bom? Obrigada, gostei E muito. obrigado a você aí de casa que nos acompanhou até agora e ouvindo ou assistindo esse podcast. Esperamos que esse bate-papo tenha motivado você a tomar a melhor decisão da sua vida, a escolha de voltar para Deus, quem sabe, a escolha de permanecer com Ele, não se afastar dele nunca, a escolha de conhecê-lo, conhecer o seu caráter e, quem sabe, chegar à conclusão de que amá-lo é a melhor decisão da sua vida, corresponder a este Deus que já deu provas suficientes de que Ele é confiável. A você que tem estudado essa lição aí, compartilha, não deixe lá de compartilhar, vai lá no YouTube, Paulista Leste, compartilha, pode comprar também a minutagem ali, o dia que você tem mais interesse em conhecer ou de estudar, que esse podcast continue agregando e favorecendo ou fortalecendo a sua comunhão pessoal com Deus, tá bom? Não esquece que ele também está disponível em áudio, na sua plataforma de áudio preferida, você pode acompanhar lá, podcast no contexto, e compartilhar com quem que você gosta também. Lembrando que ele está sempre disponível aí a partir do sábado, no início da semana, em áudio e vídeo, para você ter aí um recurso a mais para fortalecer a sua fé e a sua relação com Deus, e estar ciente que nesse grande conflito do bem e o mal, você e eu já temos uma opção mais do que clara. Escolha Jesus, tá bom? Escolha a vida. Deus te abençoe e até o nosso próximo episódio do seu podcast No Contexto. Até lá. Tchau.